Gente, eu vou dar uma desviada no papo sobre reprodução humana, mas como a gente estava falando sobre gametogênese, inevitável a gente conversar um pouquinho sobre partenogênese. O nome parteno quer dizer virgem, ou seja, ao pé da letra é uma reprodução virginal. Por que esse termo reprodução virginal? Porque a partenogênese é o desenvolvimento do óvulo não fecundado. É o desenvolvimento do óvulo sem a participação do espermatozoide. Ou seja, o óvulo se desenvolve sozinho, sem que haja entrada do espermatozoide. Se o óvulo se desenvolve sozinho, a fêmea se reproduz sem o macho. E se a fêmea se reproduz sem o macho, seria, entre aspas, uma reprodução virgem, né? No sentido lá que a fêmea pode se reproduzir sem a participação do macho. Um dos questionamentos mais importantes sobre partenogênese. Afinal de contas, partenogênese é sexuado ou assexuado? Resposta: depende. Como é que o óvulo ele foi produzido? Ora, normalmente o óvulo é produzido por meiose, né? Se o óvulo, gente, ele é produzido por meiose, ora, moçada, meiose apresenta variabilidade genética. Já que meiose tem variabilidade genética, devido à redução do número de cromossomos, devido à separação dos cromossomos homólogos, devido ao fenômeno de crossing over, se tem variabilidade genética, o processo será sexuado. Entretanto, algumas espécies de animais, para fazer a partenogênese, vão acabar fazendo óvulos por mitose. Ô, gente, pelo amor de Deus, isso aqui é a exceção da exceção da exceção da porra da exceção. Não é para você produzir óvulos por mitose. Entretanto, algumas espécies de animais, para fazer partenogênese, vão, nesse caso, produzir óvulos por mitose. Se, nesse caso, o óvulo é fabricado por mitose, mitose não tem variabilidade genética. E, nesse caso de a mitose não ter variabilidade genética, vai se tratar de reprodução assexuada. Ou seja, mitose é sexuado ou assexuado? Depende como é que o óvulo foi fabricado. Se ele é fabricado por meiose, que é o mais tradicional, que é o comum de acontecer, né, tem variabilidade, é sexuado, mas naquelas espécies que fabricam óvulos por mitose para fazer a partenogênese vai ser assexuada, aqui nesse caso. Existem, gente, alguns tipos de partenogênese em relação ao sexo dos filhotes produzidos. Aquele pessoal do eu só quero Enem e o resto do mundo se exploda. Não precisa decorar o nome dos tipos de partenogênese, pelo amor de Deus. Mas, de novo, a gente lembrando, o pessoal que vai fazer vestibular tradicional, especialmente as provas mais lá pesadas, vai ter que decorar, infelizmente. De qualquer maneira, você tem partenogênese número 1, arrenótoca. Partenogênese arrenótoca, ela produz somente machos, então produz apenas indivíduos do sexo masculino. E, gente, aqui eu tenho um exemplo mais tradicional de partenogênese, que é o que acontece em relação às abelhas. É o exemplo que é bom que todo mundo conheça. Lá nas abelhas, o sexo é determinado mais ou menos assim. Quem é fêmea é diploide e quem é macho é haploide. Então, o número de cromossomos é diferente em fêmeas e em machos. Daí, né, a abelha rainha, né, como ela é fêmea, ela é diploide. E o zangão, como ele é macho, né, moçada, ele vai ser, então, haploide. Bom, uma vez que a rainha ela é 2N, ela, por meiose, fabrica óvulos N. Mas, gente, o zangão já é N. Não dá para dividir esse número N, não dá para você ter lá um gameta com o número N sobre 2 de cromossomos, não faz sentido. Então, como ele é N, não dá para dividir N por 2, ele vai, por mitose, fabricar os espermatozoides dele. Pelo amor de Deus, isso é uma exceção. Espermatozoides, a princípio, são fabricados por meiose, mas nesses casos, nesses caras, você, por mitose, vai produzir espermatozoides. E aí, duas possibilidades. Possibilidade número 1, o zangão arrocha a rainha, fecundação, nesse caso, óvulo, espermatozoide se juntam
E aí você vai pegar N mais N e vai produzir um indivíduo 2N. Esse indivíduo 2N, então, ele é uma fêmea. Lembrando que numa colmeia eu tenho dois tipos de fêmea. Tem a operária, que é estéril, que não pode se reproduzir, e tem a rainha, que é a única fêmea fértil em toda a colmeia. E quem é que determina se a fêmea ela vai ser um operário estéril ou vai ser uma rainha fértil? Aí vai ser a alimentação. Se essa fêmea se alimenta somente de mel, ela, moçada, vai ser estéril e com isso ela vai ser uma operária. Mas, moçada, se a fêmea é alimentada com geleia real, sendo que a geleia real é uma mistura de mel com hormônios sexuais. Gente, isso aqui é produzido pelas próprias operárias, tá? Cada operária é estéril porque ela tem bem pouquinho hormônio sexual. Então não é suficiente para amadurecer os órgãos reprodutores delas. Entretanto, as operárias vão cada uma delas colocando um pouquinho de hormônio sexual na geleia real. A geleia real vai bombar de hormônio sexual e a abelha fêmea que comer geleia real devido à grande quantidade de hormônio sexual se tornará fértil e automaticamente vai ser uma rainha aqui também. Né? Landim, como é que você escolhe quem vai ser a rainha? Como é que você escolhe quem vai ser a rainha? O método mais justo do mundo, unidunité. Nesse caso, moçada lá, mamãe mandou, é aleatório. Tem várias fêmeas jovens. Dessas fêmeas jovens, unidunité, pronto, você foi sorteado para ser uma rainha. Né? Então, algumas são sorteadas para receberem a geleia real, então elas vão ser férteis para poder serem rainhas aqui no final das contas. O Landim, não tem perigo das abelhas operárias se revoltarem, se rebelarem, todas elas comerem geleia real e virarem todas rainhas também? Ô, moçada, né, esse negócio de, sei lá, lutas de classes, né, e revoltas sociais, etc e tal, não existe entre abelhas, mesmo porque a abelha rainha não manda porcaria nenhuma. Ela só tem esse nome de rainha porque ela é a única fêmea fértil na colmeia, é a única fêmea capaz de se reproduzir. Inclusive, nem é muito legal ser rainha, não, porque a rainha só faz duas coisas na vida, né? Ela nem sair da coitada da colmeia, ela pode sair, né? Basicamente, ela ou está se reproduzindo ou está botando ovo. É peia, 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 bota ovo, bota ovo, bota ovo, peia, 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 bota ovo, bota ovo, bota ovo, o tempo inteiro. Então, rainha não é que ela mande porcaria nenhuma, é porque ela é a única capaz de se reproduzir. Né? Então, tipo assim, da genética, você está geneticamente programado para operária a operária, e eu estou feliz com isso, beleza? Né? Somos todos partes, né, de um mesmo relógio, todas as partes são necessárias para funcionar, e a operária não é mais ou menos importante que a rainha não é mais ou menos importante que a operária. Fato é que filosofia à parte, então, se espermatozoide e óvulo se juntam, indivíduo 2N, uma fêmea, se alimenta de mel, operária, se alimenta de geleia real, rainha. A outra possibilidade é o óvulo se desenvolver sem a participação do espermatozoide. Nesse caso, através de partenogênese, o óvulo se desenvolve e, nesse caso, como o óvulo é N, origina um indivíduo N. E esse indivíduo N, ele vai ser um macho, ele vai ser, então, um zangão. Gente, os zangões, eles não têm pai, né? O zangão só tem mãe, né? Porque, nesse caso, para você formar o zangão, é o óvulo sozinho trabalhando, sem a participação do espermatozoide. Então, o zangão, nesse caso, só tem mãe, ele é fruto de partenogênese. O óvulo N se desenvolve num zangão N sem espermatozoide. Já as fêmeas, aí sim, né? A mãe é a rainha e o pai vai ser o zangão aqui nesse caso. Você tem segundo tipo de partenogênese, partenogênese telítoca, sendo que a partenogênese telítoca, ela vai lá e produz somente indivíduos do sexo feminino. Quando a gente fala em partenogênese telítoca, somente produz fêmeas, acontece, moçada, em alguns animais, como por exemplo lá, alguns tipos de lagarto, acontece, gente, lá em alguns tipos de mosquitos. Então, inclusive no Brasil, existem espécies de lagarto onde a população inteira é só de fêmea. Só tem calcinha na população. Nesse caso lá, só tem fêmeas e elas se reproduzem por partenogênese, sendo que essa partenogênese assexuada, né? Essas espécies de lagarto onde só tem fêmea, as fêmeas, nesse caso, produzem óvulos por mitose, e aí, nesse caso, você acaba tendo reprodução assexuada no processo.
né? E você tem a partenogênese deuterótoca. Para mim, o único nome que guarda uma certa lógica, né? Porque deuteros quer dizer dois, você vai produzir os dois sexos, né? Você vai produzir indistintamente machos e fêmeas. Então isso aqui acontece, por exemplo, moçada, lá em alguns animais, como um inseto chamado de Daphnia, ou pulga d'água. Não é a criatura mais popular do mundo, mas tem partenogênese que produz os dois possíveis sexos. Gente, quando a gente fala em partenogênese, a princípio você vai pensar que partenogênese é haploide, né? Afinal de contas, na partenogênese, você vai formar alguém a partir de um óvulo, e o óvulo é N, né? Claro que isso aí é o mais comum. Existem, entretanto, casos de partenogênese diploide. Quando a gente fala em partenogênese diploide, mesmo sendo partenogênese, os filhos, eles são 2N. Ora, como é que pode acontecer isso? Primeiro exemplo, ele já foi dado, né? Comentando que às vezes o óvulo é fabricado por mitose. Então, nessa situação do óvulo ser produzido por mitose, ora, gente, a mitose produz células diploides. Então, nesse caso, você vai produzir um óvulo 2N e o indivíduo produzido por partenogênese vai ser 2N. Só que tem duas outras possibilidades que, tipo assim, não precisa se preocupar em saber isso decorado. Mas é o tipo da situação que uma prova pode colocar para você como uma situação problema. Joga a situação para você interpretar do que se trata. Por exemplo, em algumas espécies pode acontecer a fusão do óvulo N com um corpúsculo polar N. Seria semelhante a uma autofecundação. Só que nesse caso a fêmea só tem gameta feminino, né? A fêmea não tem gameta masculino. Então como é que ela iria se autofecundar nesse caso? Então ela pega dois gametas femininos, ou mais ou menos. Ela pega um óvulo dela e pega uma daquelas células que a princípio seriam atrofiadas, que é um polócito, e usa como gameta também. No que você vai lá e fusiona um óvulo da fêmea com um polócito dela mesma, como se fosse uma autofecundação, N mais N, você vai lá, forma um indivíduo que ele é 2N. Um zigoto 2N, de maneira semelhante ao que acontece na autofecundação. A terceira possibilidade é você ter lá o óvulo fazendo um processo chamado de endomitose. Quando a gente faz a endomitose, o que é que seria esse processo de endomitose? Endo quer dizer dentro. Nesse caso você faz como se fosse uma mitose, né? Você vai lá e duplica o DNA como se você fosse fazer a mitose, mas nesse caso não divide o núcleo nem o citoplasma. Porque na mitose, quando você vai fazer a mitose, você duplica o DNA, aí vai lá fazer a divisão em dois núcleos e aí depois você divide o citoplasma em duas células. Mas na endomitose eu só faço o começo. Eu vou duplicar o DNA, mas não vou dividir o núcleo, não vou dividir o citoplasma, não vou fazer divisão celular. Ora, se você vai lá e duplica o DNA e não faz a divisão do núcleo nem do citoplasma, não faz a divisão celular, o resultado é que você vai acabar formando uma célula 2N. Né? Nesse caso, moçada, você vai lá acabar formando, a partir do óvulo, ele era N, então esse óvulo, a princípio, ele seria haploide, né? Se esse óvulo N, se esse óvulo haploide, ele faz uma endomitose e duplica o DNA, ele vai acabar formando células 2N nesse caso. Então, caso de partenogênese diploide, ou por mitose, nesse caso sendo 2N, fusiona o óvulo N com o corpúsculo polar N, formando um zigoto 2N, ou o óvulo N faz a endomitose, duplica o DNA sem divisão celular e forma células 2N. Sendo que nesse caso, quando aqui é mitose, não tem variabilidade genética, então é assexuado. Enquanto que nesses casos, bem ou mal eu vou pegar um óvulo e um polócito, eu vou fazer a fusão deles como se fosse autofecundação. Na autofecundação, a variabilidade genética é baixa, mas existe variabilidade genética. Então o processo é sexuado. E aqui nesse caso, bem ou mal, eu fiz um óvulo. E quando eu fiz um óvulo, de qualquer jeito eu vou ter separação dos cromossomos homólogos, eu vou ter crossing over, então tem uma variabilidade genética. Se tem variabilidade genética, o processo é sexuado. Então, na mitose sem variabilidade,
assexuado. Mas, nesse processo de fusão, como se fosse autofecundação, tem variabilidade genética baixa, mas tem variabilidade assexuado. E nesse processo, como eu tenho um óvulo formado por meiose no começo, tem separação dos homólogos, tem crossing over, tem variabilidade, o processo é sexuado. Eu tenho ainda dois outros termos que a gente lembra quando a gente vai lá e fala sobre isso. Dois termos relacionados. Existe o que a gente chama de neotenia, onde o termo neotenia diz respeito ao amadurecimento sexual na fase larvária. Ora, por definição, um indivíduo que está em fase larvária, ele é um indivíduo que é sexualmente imaturo. Daí, quando a gente tem esse episódio da larva, que deveria ser sexualmente imatura, atingir o amadurecimento sexual, chamamos isso de neotenia. Existe um exemplo muito tradicional de questões que acontece com um bicho esquisito chamado de axolotl. Belo nome, né? Gente, o axolotl, ele é um anfíbio, um primo do sapo, que ele vai viver em lagos, em cavernas, lá no México. Só existe lá, em nenhum outro lugar do mundo você vai encontrar essas desgraças aqui. Sendo que o que acontece é que, como ele vive dentro de um lago, gente, o anfíbio, quando ele é jovem, que nem o girino, ele tem a respiração branquial, ele respira debaixo d'água. Mas quando o anfíbio é adulto, que nem um sapo, a respiração dele é pulmonar, é cutânea, ele não respira mais debaixo d'água. Então, para o axolotl, não vale a pena ficar adulto. Se ele ficar adulto, se ele deixar de ser larva, ele perde as brânquias, perde a capacidade de respirar debaixo d'água, como é que ele vai conseguir respirar dentro da lagoa? Porque ele vive dentro de lagos, dentro de cavernas, onde não tem terra firme. Um resultado, como esse cara vive em lagos, em cavernas, ele se mantém por toda a vida como larva, ele se mantém por toda a vida na fase larvária, para exatamente manter as brânquias, e nessa brincadeira de manter as brânquias, para ele poder manter a respiração debaixo d'água, para poder respirar dentro da água, porque afinal de contas ele vive em lagos. Se esse cara sofresse metamorfose, ele ia morrer asfixiado, ele ia morrer afogado, né? Se esse cara, por exemplo, lá fica adulto, ele deixa de ter brânquias, passa a ter pulmões, respiração cutânea, não funciona debaixo d'água, ele ia morrer afogado. Então é uma necessidade dele, ele tem que se reproduzir. Em algum momento da vida dele, ele vai ter que se reproduzir. Como ele passa a vida toda nesses lagos, para ele poder se reproduzir, ele se mantém como larva, para poder manter a respiração branquial, para poder respirar debaixo d'água, e mesmo na fase larvária, ele adquire a capacidade de se reproduzir. Neotenia, um amadurecimento sexual, mesmo na fase larvária. Existe um termo que relaciona partenogênese com neotenia, que vai ser a pedogênese. O termo, moçada, pedogênese, descreve uma partenogênese que acontece em fases larvárias. Ou seja, em larvas. Nesse caso, a pedogênese é uma mistura de partenogênese com neotenia. Ela é partenogênese, que é o desenvolvimento de um óvulo não fecundado, e ela é neotenia, porque a larva está sexualmente madura. Então, a pedogênese é partenogênese, desenvolvimento do óvulo não fecundado, e a neotenia, que a larva fica sexualmente madura. Tem alguns exemplos que vão aparecer ao longo do nosso curso de pedogênese. Claro que a gente adianta pelo menos um aí para vocês, né? O que acontece lá com larvas de um tipo de mosca chamado de mosca varejeira. E essas larvas de mosca varejeira, elas vão causar a coisa mais nojenta que existe em todo o universo, a coisa mais nojenta que existe lá, né, em toda a biologia, que é uma doença chamada de miíase, berne ou bicheira. Mosca varejeira é uma mosca grandona, muitas vezes colorida, que ela vai lá e pousa na ferida de alguém. No que a varejeira pousa na ferida, ela deposita ovinhos dentro da ferida. E aí, cara, esses ovinhos vão lá e liberam larvas. E aí, as larvas de varejeira, através de partenogênese, originam novas larvas,
que vão fazer partenogênese e originam novas larvas, que vão fazer partenogênese e originam novas larvas. E, gente, daqui a pouco, a ferida tá cheia de larva, cheia de uns tapuruzinhos lá de mosca dentro da ferida. Né? Detalhe que não chega a doer em você, né? Porque a saliva lá das larvas tem um material anestésico, você nem sente. Mas elas vão lá comendo a pele, comendo lá o tecido, vai até o osso se você deixar. Quem curte essas paradas nojentas, hardcore, né? Depois digita no Google calcanhar de maracujá, né? E se prepara lá para depois vomitar de nojo, que horrível. Né? Calcanhar de maracujá é exatamente o que acontece em relação à miase. A larva pousa na ferida, deposita os ovos, né? Perdão, a mosca adulta, né? Pousa na ferida, deposita os ovos originam larvas, as larvas, por partenogênese, originam novas larvas, por partenogênese, originam novas larvas e vão devorando, gente, lá os tecidos ao redor do ferimento. Né? Inclusive os futuros médicos aí, tratamento de calcanhar de maracujá, de miase, hérnia ou bicheira, tem remédio não. É pegar uma pinça e sair tirando de larva em larva, sair tirando de tapuru em tapuru. Sim, haja sangue frio, que deve ser nojento pra caramba, né? Pegar lá a ferida e sair catando de tapuru em tapuru, mas não tem outra coisa para fazer em relação ao tratamento dessa desgraça aqui.